Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Como ajudar um jovem ou mesmo uma criança a criar um pensamento crítico em relação a tanta informação que nós temos acesso nos dias atuais, em função das redes sociais, da inteligência artificial? Como ajudá-los a fazer uso com equilíbrio, com consciência e sem gerar prejuízos para a sua formação como seres humanos? Nós vamos trazer reflexões sobre esse tema, sob a ótica da doutrina espírita. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. Meus amigos, conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando hoje a coletividade espírita, aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguermos um pensamento de carinho e gratidão em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no alvião renovador que a sua obra representa, na desintegração dos quistos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas também na luz de esperança que o seu ministério vem constituindo para milhões de almas que vagueavam perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e a desesperação. O Espiritismo hoje marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando por isso na edificação do mundo novo. Entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que muitas vezes, entre o apodo e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir, por vosso intermédio, a todos os nossos companheiros de ideal, localizados em nossas múltiplas
a regimentações doutrinárias, à criação de núcleos de estudo, das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis de nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Além do nascedouro, a fonte estará inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel. Não descuidemos assim da corrente cristalina, do manancial de nossas diretrizes, instituindo cursos de análise e de meditação para todos os aprendizes de boa vontade. Estudemos e trabalhemos, amemo-nos e instruamo-nos para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que eclode soberana junto de nós. A obra gloriosa do codificador trouxe como sagrado objetivo a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho entre os homens para a redenção do mundo. Não lhe olvidemos, pois, a salvadora luz, e acendendo-a em nossas próprias vidas, repitamos reconhecidamente: salve Allan Kardec. Aceitai, meus amigos, a visita fraterna do vosso companheiro Leopoldo Cirne. No cenário atual, o controle da propagação de informações falsas através da internet se tornou um desafio diante da facilidade de acesso às tecnologias digitais. Embora esse problema atinja diferentes faixas etárias, são as crianças e jovens que estão entre os grupos mais vulneráveis, por causa do tempo que eles passam conectados, que quase sempre é muito grande, mas também por causa da sua capacidade ainda em desenvolvimento de filtrar criticamente todo aquele conteúdo que estão consumindo. Diante disso, para todos aqueles que são responsáveis pela educação ou pelo acompanhamento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, é essencial nós estabelecermos uma estratégia combinada de duas frentes. Tanto o controle da quantidade de horas que esse jovem ou essa criança vai ficar diante das telas, porque independente da qualidade do conteúdo, se é algo construtivo, se é algo prejudicial, o excesso de horas traz problemas graves para a saúde, como a saúde dos olhos, provocando miopia, problemas posturais, dores de cabeça sem causa aparente, insônia, comprometendo depois o horário escolar. E também as práticas educativas que promovam um pensamento crítico desde cedo, capacitando esse jovem a diferenciar as informações confiáveis das informações enganosas, os conteúdos que podem ser úteis, edificantes, dos conteúdos que são irrelevantes ou até danosos. A última edição da Folha Espírita trouxe um artigo sobre esse tema, escrito pelo pedagogo e palestrante espírita Walter Graciano Júnior. Esse tema é muito útil, porque preparando o indivíduo ainda jovem para uma atuação mais consciente diante de tudo na vida, nós também vamos garantir que, mesmo quando ele estiver sem nenhum adulto o monitorando, ele poderá conseguir pensar por si mesmo e não se deixar levar por qualquer ideia aleatória quando, por exemplo, acessar um conteúdo perigoso.
Mas, enfim, o que é então pensamento crítico? Walter Graciano nos explica que o pensamento crítico é a capacidade de analisar as informações de uma maneira lógica, objetiva e fundamentada. Ou seja, que siga fundamentos que esse jovem já pode trazer da sua família, do seu lar, como se fosse uma bússola que vai o ajudar a discernir se aquelas ideias são boas ou são prejudiciais. E ajudando esse jovem a compreender ou buscar entender a veracidade daqueles fatos, evitando conclusões precipitadas sobre aquilo que ele está acessando na internet. Esse pensamento crítico envolve questionamento, reflexão e avaliação de evidências antes de se aceitar uma afirmação como verdadeira. Essa habilidade vai permitir a construção de opiniões melhor embasadas, contribuindo também para uma tomada de decisão lá na frente mais consciente e mais responsável. Portanto, o que nós devemos ensinar esse jovem é a fazer perguntas, a questionar se determinadas informações fazem mesmo sentido ou se parece algo escrito para gerar controvérsias, gerar confusão. Saber também analisar as fontes daquela informação e aprender a usar a própria lógica para argumentar. E também reconhecer preconceitos que podem estar embutidos naquela postagem, por exemplo, com o intuito de manipular a situação ou as próprias pessoas. Agora, se dentro do próprio lar, os pais puderem criar um ambiente amoroso, de diálogo, onde esse filho possa tirar as suas dúvidas sem sentir medo de ser criticado, esse filho vai, assim, aos poucos, construindo a sua própria consciência e se espelhando nos valores que os pais estão buscando passar para ele. Daí a importância, por exemplo, do hábito do Evangelho no Lar semanal, que nos lares que possuem filhos adolescentes, esses evangelhos no lar podem ser finalizados buscando aplicar a lição que foi lida naquela noite para o dia a dia da escola, para o dia a dia nas redes sociais com os amigos, aproveitando para tirar dúvidas de situações reais da vida do filho, como, por exemplo, a importância de perdoar uma ofensa e de por que fazer isso ao invés de querer se vingar de algum amigo, e assim por diante. Trazer para o mundo, para a realidade deles, a aplicação dos princípios morais de Jesus, mostrando a perfeição da doutrina cristã na solução de todos os desafios da vida. Paralelamente, esse jovem também precisa compreender como funcionam os algoritmos das redes sociais, a publicidade, os interesses que podem estar por trás das notícias, para ensiná-lo a não ser manipulado e a não cair em armadilhas. Dentro desses valores cristãos, nós devemos ensiná-lo também a respeitar o livre-arbítrio de cada ser, com empatia, com uma perspectiva crítica, mas considerando que, sim, existem diferentes pontos de vista, mas que nós não precisamos nos incomodar quando alguém não pensa como nós, quando alguém fez uma postagem mais agressiva, e sabendo também se posicionar com clareza quando necessário, para evitar que sejamos nós aqueles que vão propagar uma informação falsa por impulso. A doutrina espírita vai nos ajudar nessa educação de valores, de posturas de vida mais cristãs, que podem ajudar muito na vida dos nossos jovens. A matéria da Folha Espírita elencou algum desses aprendizados que nós podemos tirar da doutrina espírita. Por exemplo, pode nos ensinar a questionar ideias e não as pessoas. Discordar de alguém faz parte da vida, mas isso não significa que eu preciso atacar aquela pessoa. No Espiritismo, assim como em qualquer área do conhecimento, há diferentes interpretações, por exemplo. O importante é nós focarmos na mensagem a ser estudada, respeitando a opinião do nosso semelhante. Nós podemos também aprender a fazer críticas com equilíbrio e justiça, porque é possível discordar de alguém sem ser agressivo. Quando precisarmos apontar um erro de alguém, podemos fazer isso com respeito. Críticas bem colocadas ajudam no aprendizado de todos, e já ataques e acusações só afastam as pessoas. Podemos também aprender a ter empatia ao falar e ao ouvir. Nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento, nem na vida real e nem nas redes sociais.
Portanto, quando vamos discutir um tema, devemos lembrar que a outra pessoa também está em processo de aprendizado como nós mesmos. Portanto, a gentileza, o respeito, o saber ouvir faz toda a diferença em qualquer situação. Enfim, para que o encaminhamento desse jovem seja repleto de boas realizações e de bênçãos, nós devemos estar presentes, dando o nosso exemplo em família, abrindo constantemente a oportunidade para bons diálogos que possam justamente reforçar nesse jovem a certeza de que fazer o bem, seja na vida real, seja na vida virtual, é o único caminho que vale a pena. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Neste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Piandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O que é felicidade para vocês? Se perguntarmos para as pessoas o que é felicidade, certamente nos responderão de forma bem diferente. Apesar que nos dias de hoje a tal felicidade esteja equivocadamente relacionada ao que se tem, o quanto se tem em termos materiais. Em parte, as redes sociais e as mídias em geral propagam fortemente esse conceito, com pessoas que parecem transbordar felicidade, pois estão sempre sorrindo, né? Ou têm fama, ou parecem que têm muita abundância. Principalmente os jovens, na sua pouca experiência, são facilmente influenciados pelos falsos protótipos que desfilam nas telinhas dos celulares. Se não ficarmos atentos e não nos empenharmos em nos conhecer, a fim de entender
o que realmente é importante para nós, o que nos situa no estado de espírito que podemos chamar de felicidade, nós acabamos nos deixando levar pela frustração, pelo desânimo. Na Bíblia encontramos o enunciado de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo, né? Que é explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Nele está toda a explicação que a felicidade não pode, na sua verdadeira acepção, estar na crosta planetária, a grande escola das almas, das almas errantes que somos, cujo objetivo é nos formar no caminho que nos alçará um dia à condição de espíritos puros. Sendo assim, como qualquer outra escola, aqui se encontram lições e grandes desafios a serem vencidos e aprendidos. E o material didático desta escola é a dor e o sofrimento, mas também o amparo, o amor divino, que nos incentivam a acertar e a corrigir os nossos erros. Assim, a felicidade, se considerada um estado de conquista verdadeira e de contentamento conosco mesmos, não faz parte deste mundo mesmo. Corroborando a declaração de que a felicidade não é deste mundo, Mateus, no capítulo 5, versículo 12, transcreve as palavras de Jesus, dizendo, com todas as letras: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Ou seja, a felicidade, a recompensa plena está nos céus, ou seja, na vida espiritual maior, onde se situam os espíritos superiores. Ora, então eu pergunto, a nossa vida tem que ser o tempo todo de pranto e de ranger de dentes? Obviamente que não. Não estamos fadados ao padecimento eterno enquanto aqui estamos. Temos, sim, o dever de cultivar uma felicidade relativa, a felicidade do espírito que sabe que tem dado o seu melhor, né, para a evolução, não somente sua, mas de todo o planeta. A felicidade daquele que valoriza cada minuto junto aos entes queridos. A felicidade de ver à nossa volta nossos irmãos interagindo conosco. A felicidade de olharmos para a natureza e nos comovermos com toda a expressão de vida. A felicidade de termos um parceiro para dividir a missão desta vida e dos filhos. Enfim, se pensarmos bem, temos muito mais motivos do que infelizes. André Luiz, numa das suas lições no livro Sinal Verde, ele fala exatamente isso, que infeliz é aquele que encontra tempo para se sentir infeliz. Tem uma historinha que tem tudo a ver com o que falamos. É o seguinte: havia um homem que queria muito encontrar a felicidade e um dia ele resolveu sair de casa e correr por este mundo afora à procura da felicidade. Para cada pessoa que ele encontrava, perguntava para ela qual é o segredo da felicidade, e cada uma tinha uma resposta diferente. Ele procurou sábios, mestres, padres, rabinhos, mas não se satisfazia com a resposta de nenhum deles. Muitos anos se passaram e ele já havia percorrido o mundo todo.
Ele já estava velho, de cabelos brancos e muito cansado de toda essa procura. E um dia ele se sentou a descansar debaixo de uma árvore, e aí ele viu uma casa abandonada, caindo aos pedaços. Ele se simpatizou com a casa e resolveu que ali ele construiria a sua felicidade. Ele cortou o mato, limpou toda a casa, trocou as janelas quebradas, reformou tudo o que era preciso, pintou as paredes, plantou flores no jardim e só então ele se deu conta de que aquela casa, na verdade, era a sua casa que ele havia abandonado há tanto tempo. Ele compreendeu, então, que não adiantou de nada percorrer o mundo todo, pois a felicidade está no lugar onde nós estamos e decidimos ali fazer deste lugar o lugar feliz em nossas vidas. Gostaram? Então, até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para concluirmos nossas reflexões a respeito da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos, os quais, no momento doutrinário anterior, ficou bem claro para todos nós que o Espiritismo preconiza, pede e insiste que tudo devemos submeter ao crivo da lógica e da razão, e que tanto o Livro dos Espíritos como o Livro dos Médiuns, assim como todos os demais livros seguintes, foram eles realmente recebidos em todas as regiões, em centros espíritas e médiuns diferentes, diretamente dos espíritos, confirmando o conteúdo que esses livros contêm. E os espíritos da codificação concluem a mensagem a respeito da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensinamento dos espíritos, dizendo: se de todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-la, já de há muito haveriam aquelas obras experimentado a sorte de todas as concepções fantásticas. Nem mesmo o apoio da imprensa as salvaria do naufrágio, ao passo que, privadas como se viram desse apoio, não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente. É que tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade não só compensou, como também sobrepujou o mau querer dos homens. Assim sucederá a todas as ideias que, emanando quer dos espíritos, quer dos homens, não possam suportar a prova desse confronto, cuja força a ninguém é lícito contestar. Suponhamos, pois, que seja de agrado de alguns espíritos ditar, sob qualquer título, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina e a malevolência, suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam exercer tais escritos, desde que de todos os lados os desmentissem os espíritos? É da adesão destes que se deve garantir antes de lançar um sistema qualquer em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, medeia a distância que vai da unidade ao infinito. Que poderão conseguir os argumentos dos
detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas, provindas do espaço, se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias, destruindo estes argumentos de alto a baixo? A esse respeito, já não foi a teoria confirmada pela experiência? O que foi feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar o espiritismo? Qual aqui nem lhe retardou a marcha? Até agora não se considera a questão desse ponto de vista, que é um dos mais graves, sem contestação. Se ocorreram, cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo a seitas que se propusessem apoderar-se do espiritismo em proveito próprio e acomodá-lo à sua vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada, poderia, certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea. Nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto estas instruções permanecerem isoladas, pois que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa guardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a não ser que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade refletida. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdades de ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma nova ideia. Por isso é que, logo de princípio, os espíritos não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muito afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Logo, seria em vão desejar anteceder o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias.
Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, mas são a consequência obrigatória das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário a lures, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único com tal parecer. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto, declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para o maior realce da verdade e convém se produzam, desde logo, para que as ideias falsas sejam prontamente postas de lado. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos, pois todas as pretensões individuais cairão pela força mesma da realidade diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será em torno da opinião de um homem que se aliarão os outros, mas à voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e, por isso, não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderosa assembleia, onde não se conhecem panelinhas nem rivalidades ciumentas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos a nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Somente tal assembleia decidirá todas as questões litigiosas, imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem tem. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos do que a gota de água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. Somente o juiz supremo é quem se pronuncia em última instância sobre a opinião universal. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Esse imenso concurso
as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que o Espiritismo resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto, daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo estará suficientemente lavrado. Enquanto isso não acontece, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido tende a opinião geral. E concluem os espíritos da codificação espírita através de Kardec. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos nos diversos pontos em que se comunicam. É um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas prevalecerá. Amigas e amigos, essas explanações nos levam a reflexões profundas a respeito do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, o qual consolidou os ensinamentos e exemplos do Mestre, modelo e guia da humanidade. Então, vamos utilizar, repito mais uma vez, estes momentos que estamos de passagem aqui na matéria, para nos amar e nos instruir, segundo recomenda esta doutrina bendita, para que diminuamos nossos compromissos com as vidas passadas e nos elevemos mental, moral e espiritualmente e nos foquemos somente no bem. Então, não vamos perder a oportunidade desta encarnação. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e desejamos a todos uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.